Raul Seixas. O maluco beleza que morreu sozinho aos 44 anos. O declínio que ninguém quis ver. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar. Você já viu um homem que tinha tudo? Talento, fama, dinheiro, um exército de fãs, uma voz que sacudia estádio, uma cabeça que produzia a ideia que o resto do mundo levaria décadas para entender, e mesmo assim, esse homem, no fim, morreu completamente sozinho num apartamento no Rio de Janeiro, sem que ninguém soubesse exatamente quando o coração tinha parado, porque foi exatamente isso que aconteceu com Raul Santos Seixas na manhã do dia 21 de agosto de 1989. E o que torna essa história ainda mais dolorida é que os sinais estavam todos ali, visíveis, escancarados, durante anos. E ninguém, nem a indústria, nem os amigos, nem o Brasil que ele amava e provocava ao mesmo tempo, ninguém parou para olhar de verdade. Hoje você vai saber o que aconteceu de verdade com o homem que inventou o rock brasileiro do jeito que ele é. Vai saber como um menino nascido numa família de classe média em Salvador, na Bahia, virou o maior agitador cultural da história da música popular brasileira. Vai saber o que estava por trás das guitarras, das letras geniais, dos shows caóticos, dos escândalos, das provocações à ditadura. E vai saber também o que estava por trás da máscara do maluco. Beleza nos últimos anos da vida dele, quando a máscara já não conseguia esconder mais nada. Mas para entender tudo isso, irmão, você precisa entender como o Raul chegou lá. E tudo começa numa Salvador dos anos Nintim Forte, numa família que não era nem rica nem pobre, mas que ia descobrir, aos poucos, que tinha criado algo que o mundo nunca tinha visto antes. Salvador, Bahia, 28 de junho de 1945, uma quinta-feira. O Brasil estava no último ano da Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ainda governava o país. O rádio era o único entretenimento de verdade. E numa casa do bairro Amaralina, uma região da cidade que naquela época ainda tinha cara de subúrbio tranquilo, com rua de paralelepípedo e vendedor ambulante passando toda a manhã, nasceu Raul Santos Seixas. Terceiro filho de Raul Seixas Júnior, um funcionário público da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e de Eulina Santos Seixas, dona de casa, mulher religiosa que criava os filhos com disciplina e afeto ao mesmo tempo. O menino era magro, inquieto, falava demais, perguntava coisas que os adultos não sabiam responder. Com 5 anos, já desmontava brinquedo para ver o que tinha dentro. Com 7, ficava horas ouvindo rádio, não pela música em si, mas pelas vozes, pela maneira como o locutor construía a frase, pela emoção que saía daquele aparelho de madeira com grade de tecido. A família era simples, mas tinha o rádio, tinha livro, tinha uma vitrola velha que o pai usava para tocar bolero nos fins de semana. O que mudou tudo, viu? Foi em 1956. Raul tinha 11 anos quando o pai trouxe para casa um disco importado. Um disco de 78 rotações. Na capa, um americano de cabelo penteado para o lado, com um sorriso que parecia de outro planeta. O nome no disco era Elvis Aaron Presley. A música era Heartbreak Hotel. O Raul ouviu uma vez. Depois ouviu de novo. Depois mandou todo mundo sair da sala e ouviu mais 20 vezes seguidas. Quando o pai voltou para pegar o disco, o menino estava com os olhos arregalados, em pé no meio da sala, com a mão direita vibrando no ar como se estivesse tocando uma guitarra invisível. Falou para o pai uma única frase naquele momento. É isso que eu quero fazer. O pai não levou a sério, achava que era fase. Mas não era fase, era vocação. Com 13 anos, o Raul já tinha convencido um vizinho a lhe emprestar um violão de nylon e ficava horas na varanda de casa tentando reproduzir os riffs que ouvia no rádio. Com Fortim, entrou para o Colégio Estadual da Bahia, um dos mais tradicionais de Salvador, mas a escola era um tormento para ele. Não porque fosse burro, era exatamente o contrário. Era inteligente demais para aquele formato. A aula de matemática entediava porque ele já tinha chegado no resultado antes do professor terminar de explicar. A aula de história era suportável porque tinha narrativa, tinha personagem, tinha conflito. Mas a estrutura rígida, a fila, a obediência, o sino tocando para mandar ele fazer coisa que não queria, aquilo sufocava. Com 15 anos, abandonou o colégio. A família entrou em crise. O pai tentou convencer, a mãe chorou, os parentes falaram que ele ia virar vagabundo. O Raul ouviu tudo, esperou a tempestade passar, pegou o violão e foi tocar na varanda. Essa cena, irmão, vai se repetir várias vezes na vida dele. Alguém tentando colocar o Raul numa caixa.
O Raul ouvindo, o Raul pegando o instrumento e indo embora. Em 1960, Salvador tinha uma cena de rock pequena, mas efervescente, cheia de jovem que tinha ouvido Elvis, Buddy Holly, Little Richard e queria fazer a mesma coisa em português. O Raul, 15 anos, entrou nessa cena como se tivesse nascido para isso. Formou um grupo chamado Raulzito e os Panteras, um nome que hoje faz a gente sorrir, mas que naquele Salvador de 1960 soava como uma declaração de guerra contra o conservadorismo. O grupo tocava em festas de colégio, em bailes de clube, em qualquer lugar que pagasse o suficiente para cobrir o ônibus de volta. O Raul era o vocalista, o agitador, o cara que entrava no palco como se aquele palco fosse o lugar mais natural do mundo para um ser humano existir. Entre 1960 e 1968, o grupo gravou 4 compactos pela CBS Brasil, com músicas em português e inglês, covers de clássicos do rock americano misturados com composições próprias. Não fizeram, mas construíram uma reputação em Salvador que abriu uma porta enorme. Em 1968, com 23 anos, o Raul foi chamado para trabalhar em São Paulo como produtor musical da CBS. Deixou Salvador, pegou um ônibus de 30 horas, chegou numa cidade que era o oposto de tudo que ele conhecia. Fria, barulhenta, rápida, sem paciência para devagar. Mas foi exatamente lá que o Raul encontrou o combustível que precisava. Como produtor na CBS, trabalhou com nomes como Renato e seus Blue Caps, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Aprendeu como funciona o estúdio de gravação, como se constrói um arranjo, como se negocia com o executivo de gravadora que só pensa em número. Aprendeu também o que não queria ser. E em 1972, numa virada que pouquíssimas pessoas previram, o Raul saiu da cadeira de produtor e voltou para o microfone. Desta vez, com uma proposta que não existia no Brasil até aquele momento. O Brasil estava em plena ditadura militar. O AI-5 tinha sido decretado em 1968. A censura era pesada. Músico tinha que mandar letra para a censura federal antes de gravar. Tinha letra que voltava com palavras riscadas, frases cortadas, metáforas que os censores não entendiam, mas proibiam por precaução. E no meio desse ambiente sufocante, o Raul lançou o álbum Krieg-Ha, Bandolo, pela Philips em março de 1973. E tudo mudou. O título era uma expressão do personagem Tarzan dos quadrinhos, que significava algo como cuidado, inimigo. Uma provocação disfarçada de ficção, o jeito que o Raul sempre usou para dizer o que precisava dizer sem que os censores entendessem de imediato. O disco tinha 12 faixas. A maioria delas coescrita com um jovem escritor de 25 anos, paulista de origem piratininga, que o Raul tinha conhecido numa reunião de trabalho e com quem tinha criado uma parceria instantânea, quase irracional na velocidade. Esse jovem se chamava Paulo Coelho. Sim, irmão, aquele Paulo Coelho, o autor de O Alquimista. Antes de virar o escritor mais vendido do Brasil, Paulo Coelho foi o parceiro de composição de Raul Seixas, e foi nessa dupla que nasceram algumas das músicas mais importantes da história do país. A faixa de abertura do álbum era Metamorfose Ambulante. Você conhece essa música, tenho certeza. Todo brasileiro conhece. A letra falava de um homem que preferia ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Uma declaração de princípios que, na boca do Raul, soava como um soco no estômago da rigidez mental que o país respirava naquele momento. Na mesma semana do lançamento, a Rádio Jovem Pan de São Paulo tocou a faixa em horário nobre. Em 3 semanas, o disco estava entre os mais vendidos do Brasil. Mas o que veio depois foi ainda mais impactante. Ainda em 1973, o Raul lançou o compacto Sociedade Alternativa, uma música que pregava uma nova ordem social baseada nos princípios do filósofo e ocultista britânico Aleister Crowley, que tinha vivido entre 1875 e 1947 e cuja filosofia principal se resumia numa frase: "Faz o que tu queres, pois isso é tudo da lei." O Raul transformou essa filosofia numa marchinha carnavalesca que tocava no rádio, que as pessoas cantavam no ônibus, que as crianças repetiam sem saber o que significava. A censura olhou para aquilo e não soube exatamente o que fazer. Era subversivo, era misticismo, era loucura, provavelmente as 3 coisas ao mesmo tempo. E foi exatamente essa ambiguidade que salvou o Raul mais de uma vez. Em 1974, com o álbum Guita, o Raul atingiu o auge da parceria com Paulo Coelho.
A faixa título Dita, inspirada no Bhagavad Gita, texto sagrado do hinduísmo, virou um hino. A música falava de um guru que revelava verdades ao discípulo, com uma melodia que misturava rock, misticismo oriental e uma leveza que contrastava com a dureza dos tempos. O disco vendeu mais de 300 mil cópias no Brasil. Para a época, irmão, isso era um número absurdo. Era equivalente, em proporção de população, a vender mais de 1 milhão hoje. E aí você precisa guardar um dado importante. Em apenas 2 anos, entre 1973 e 1974, o Raul Seixas lançou 3 álbuns, o Krieg Rabandolo, o Gita e mais o Novo Aion, e uma série de compactos que transformaram o rock brasileiro de forma irreversível. Nenhum outro artista brasileiro tinha feito aquilo antes. Nenhum tinha misturado rock com filosofia, com misticismo, com crítica política, com humor absurdo, com poesia de rua, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E o Brasil, que nunca tinha visto nada assim, não sabia se amava ou se temia o Raul. Acabou fazendo as duas coisas. Mas enquanto o país aplaudia de pé, as primeiras rachaduras já estavam aparecendo. E eram rachaduras que, daqui a pouco, irmão, você vai entender que nunca foram pequenas. O Raul bebia. Não do jeito que todo mundo bebe em festa de fim de semana. Bebia de verdade, desde cedo, desde o começo dos anos 1970. Quando os shows eram longos, as noites eram mais longas ainda, e o álcool era o combustível que o mantinha em pé no palco depois de horas de ensaio. O pessoal da gravadora sabia, os músicos da banda sabiam, os amigos sabiam. Mas ninguém falava porque o Raul era o maluco beleza, e loucura fazia parte do personagem. Ninguém sabia onde terminava o personagem e começava o homem. Em 1975, uma coisa que não estava nos planos aconteceu. Depois de uma investigação do governo militar sobre a Sociedade Alternativa, que as autoridades suspeitavam ser uma organização subversiva real e não apenas uma letra de música, o Raul e Paulo Coelho foram presos e interrogados pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, o órgão de repressão da ditadura. Paulo Coelho, segundo relatos posteriores dele mesmo, foi detido em 3 ocasiões diferentes naquele período e chegou a ser torturado. O Raul foi liberado mais rapidamente, mas a experiência deixou marcas. O homem que provocava o sistema com música descobriu que o sistema podia provocar de volta, e essa provocação não vinha em forma de letra, vinha em forma de porão escuro e interrogatório. Naquele mesmo ano de 1975, a parceria com Paulo Coelho se encerrou. Os dois tinham personalidades fortes demais para conviver em harmonia por muito tempo. Paulo queria seguir um caminho mais espiritual. O Raul queria continuar na estrada do rock, do caos, da provocação. A separação foi silenciosa, mas definitiva. E sem o parceiro que tinha ajudado a construir os melhores álbuns, o Raul precisou achar um novo caminho sozinho. O que veio nos anos seguintes, irmão, foi uma sequência de álbuns que provam de forma definitiva que o Raul não precisava de parceiro para ser genial. Em 1976, lançou o álbum Há 10 Mil Anos Atrás. Em 1977, o Abre-te Sésamo. Em 1978, o Mata Virgem. Cada um desses discos tinha músicas que as rádios tocavam, que o povo cantava, que se tornaram parte do vocabulário afetivo do Brasil. Mas a qualidade oscilava. Havia noites de show em que o Raul era impossível de parar. A voz firme, a guitarra afinada, o público em transe. E havia noites em que ele chegava ao palco com o olhar perdido, a fala arrastada, e os músicos da banda se entreolhavam sem saber o que esperar nos próximos 90 minutos. Os problemas de saúde começaram a aparecer nos registros médicos ainda na segunda metade dos anos 1970. O Raul foi diagnosticado com pancreatite crônica, uma inflamação do pâncreas que o álcool agrava de forma direta e brutal. Médico explicou. Família pediu. Amigos tentaram conversar. E o Raul respondia sempre com a mesma frase, em variações diferentes, mas com o mesmo sentido. Eu sei o que estou fazendo. Guarda esse dado. Em 1979, aconteceu uma mudança que o Raul não esperava e que mudou o curso da sua vida pessoal de uma forma que ainda hoje as pessoas que o conheceram não conseguem explicar sem a voz tremer um pouco. Kátia de Abreu Vieira, uma estudante de odontologia de 20 anos, filha de família tradicional, morena, de olhos claros, conheceu o Raul num show em São Paulo no começo de 1979. Ele tinha 33 anos, já era famoso, já tinha o peso de uma carreira de 6 anos sobre os ombros.
Ela tinha 20, curiosa, sem medo e completamente imune à fama dele, o que era exatamente o que o Raul precisava naquele momento. Começaram a namorar. Em menos de um ano, casaram. A cerimônia foi simples, no civil, sem grande festa, sem cobertura de jornal. O Raul não era de cerimônia, em nenhum sentido da palavra. Com Kátia, o Raul teve 2 filhos. Simone Seixas, nascida em 1980, e Scarlett Moon Seixas, nascida em 1983. E por um breve período, irmão, aquela família pequena, num apartamento em Copacabana, parecia ser o único lugar onde o maluco beleza baixava a guarda e virava só Raul. O pai que brincava no chão com a Simone, que cantarolava músicas de ninar inventadas na hora, que ficava horas sentado na cozinha com a Kátia conversando sobre coisas simples. Histórias que as filhas contariam décadas depois, quando adultas, com aquela mistura de saudade e dor que só quem perdeu o pai cedo conhece de verdade. Mas o casamento com a Kátia foi uma batalha constante contra os mesmos inimigos de sempre. O álcool, a noite, a estrada. O Raul que precisava do caos para criar e que não sabia como criar sem o caos. Eles tentaram. Separaram, voltaram, separaram de novo. A Kátia era forte, mas ninguém aguenta segurar sozinho o peso de um gênio em autodestruição. Em meados dos anos 1980, a separação foi definitiva. E foi aí, irmão, que o declínio que o título desse vídeo menciona acelerou de um jeito que dói de ver. Os anos 1980 foram uma década de contradições brutais para o Raul Seixas. Por um lado, ele ainda criava, ainda gravava, ainda lançava disco todo ano ou a cada 2 anos. Em 1980, o álbum O Dia em que a Terra Parou. Em 1982, o Raul Seixas ao vivo, gravado no Canecão do Rio de Janeiro em novembro daquele ano, um disco que capturou momentos de pura genialidade ao lado de outros momentos em que a voz estava visivelmente desgastada. O fôlego curto, a presença em palco diferente da que tinha sido nos anos 1970. Em 1983, o Tangos e Tragédias, em parceria com o escritor e compositor Cláudio César Gomes, o Caju, que virou um álbum de culto, menor em produção mas enorme em honestidade lírica. Em 1984, o Raul Seixas ao vivo de novo, registrando mais uma turnê. Em 1987, o álbum Wabap Lubap Labé Imbum, que foi o penúltimo disco de estúdio da carreira dele. Mas, por outro lado, os problemas de saúde eram cada vez mais sérios e cada vez menos escondidos. A pancreatite crônica exigia uma dieta rigorosa que o Raul não seguia. O álcool deveria ter sido eliminado completamente, e o Raul reduzia por semanas e depois voltava. Os médicos que o acompanharam nesse período relataram depois que o paciente Raul Seixas era um homem inteligentíssimo que entendia perfeitamente o que estava acontecendo com o próprio corpo e que escolhia conscientemente não mudar o comportamento, não por ignorância, por algo mais complexo do que ignorância. O apartamento em Copacabana, onde o Raul morou nos últimos anos da vida, ficava na Rua Santa Clara, no número 86, um prédio dos anos 1960, sem portaria grandiosa, sem nada que indicasse que ali morava um dos maiores músicos do país. O apartamento era pequeno, com uma sala, 2 quartos, uma cozinha estreita. As paredes tinham livros, muitos livros. O Raul lia de tudo: filosofia, ficção científica, espiritualismo, ocultismo, história, física quântica. As estantes eram o único luxo visível naquele espaço. A guitarra ficava num canto da sala, encostada na parede, às vezes dentro do case, às vezes fora. Os amigos que visitavam o Raul nesse período contaram depois que havia algo de melancólico naquele apartamento que era difícil de explicar. Não era sujeira, não era descaso. Era uma solidão de verdade. A solidão de um homem que tinha enchido o estádio, que tinha sido o centro de tudo durante anos e que agora passava dias inteiros sem ver ninguém além do vizinho do corredor. Dino Vicente, baixista que tocou com o Raul em vários shows nos anos 1980, contou em entrevistas que era comum ligar para o apartamento e o Raul atender na metade do dia ainda com a voz grossa de quem acabou de acordar. Não porque tivesse dormido tarde por conta de festa ou trabalho, mas porque não tinha razão para acordar cedo. A agenda estava cada vez mais espaçada. Os shows aconteciam, mas não com a frequência dos anos 1970. A gravadora tinha menos interesse, o mercado tinha mudado. Os anos 1980 no Brasil foram a época do Brock, o rock nacional que explodiu com Legião Urbana, Titãs, Cazuza, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso.
Uma geração nova que tinha crescido ouvindo o Raul, que devia a ele uma dívida enorme, mas que agora ocupava o espaço que ele tinha aberto. O Raul via isso e sentia de formas diferentes dependendo do dia. Tinha dias que falava com orgulho dos novos artistas, que reconhecia a influência, que dizia que era exatamente isso que tinha querido fazer, abrir uma porta para que outros entrassem. Tinha outros dias em que o silêncio que seguia a pergunta sobre os novos artistas dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí. Em 1988, Raul Seixas tinha 43 anos. Lançou seu último álbum de estúdio, O A Pedra do Gênio, pela gravadora BMG, com produção de Marcelo Nova, guitarrista do Camisa de Vênus, uma banda de rock baiana que tinha surgido nos anos 1980 e que tinha uma relação de admiração mútua com o Raul. A parceria com Marcelo Nova foi intensa, mas breve, cheia de divergências criativas, mas resultou num disco que tinha momentos de brilho real. A faixa Carimbador Maluco ficou marcada. A faixa A Maçã entrou para a história. O disco foi bem recebido pela crítica, mas a saúde do Raul durante a gravação preocupava todos os envolvidos. Segundo relatos de técnicos de estúdio que trabalharam nas sessões de gravação do A Pedra do Gênio, em estúdio em São Paulo, o Raul chegava às vezes às 3 da tarde, quando a sessão tinha sido marcada para meio-dia. Chegava abatido fisicamente, mas quando o microfone ligava, alguma coisa acontecia nele. A voz saía diferente, a concentração voltava. A criatividade estava lá, intacta, como se o corpo tivesse um interruptor separado para o talento. Gravavam 3, 4 horas seguidas. Depois o Raul saía, ia embora de carro, e o silêncio que deixava no corredor do estúdio era um silêncio pesado. No começo de 1989, a saúde do Raul entrou em colapso visível. Em fevereiro daquele ano, ele foi internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com uma crise aguda de pancreatite. Ficou uma semana internado. Os médicos foram diretos. O pâncreas estava em estado grave de comprometimento crônico. O coração apresentava irregularidades preocupantes. A orientação foi categórica. Nada de álcool, dieta rigorosa, repouso, redução de estresse. O Raul saiu do hospital, foi para o apartamento da Rua Santa Clara e em 2 semanas já tinha descumprido metade das orientações. Não por rebeldia adolescente. Era mais complicado do que isso. O Raul era um homem que tinha vivido a vida inteira em excesso, que tinha construído a própria identidade em torno da ideia de que as regras eram para quem não tinha coragem de quebrá-las. Parar de beber, dormir cedo, comer arroz sem tempero, aquilo para o Raul não era tratamento. Era uma morte diferente, uma morte em câmera lenta, mais devagar, mas igualmente definitiva. Mas tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, irmão. Uma coisa que os biógrafos registraram, mas que raramente aparece nas reportagens rápidas e nos resumos de vida. Nos últimos meses da vida do Raul, ele escrevia muito, não músicas, textos, anotações filosóficas, fragmentos de uma autobiografia que nunca terminou, cartas para as filhas Simone e Scarlett que ele não sabia se ia entregar pessoalmente ou deixar para depois. A filha Simone, anos depois, revelou em entrevistas que o pai tinha um caderno de capa preta que ele carregava em 1989 e que ela encontrou no apartamento depois da morte. O caderno tinha mais de 80 páginas escritas. Não era um diário de reclamações. Era o pensamento de um homem que sabia, no fundo, que estava no final de alguma coisa e que queria deixar registrado o que tinha entendido sobre a vida antes de ir. Pensa comigo por um segundo, irmão. Um homem que escreve cartas para as filhas e não entrega. Um homem que guarda cadernos de reflexão em vez de ligar para um médico. Quanto de tudo isso era o Raul real e quanto era ainda o maluco? Beleza que não podia mostrar fraqueza, porque fraqueza não combinava com o personagem que o Brasil inteiro esperava que ele fosse. Essa pergunta não tem resposta fácil. E talvez seja exatamente por isso que ela precisa ser feita. Na primeira semana de agosto de 1989, Raul Seixas estava no apartamento da Rua Santa Clara. Os vizinhos que falaram com ele naquele período disseram que ele parecia cansado, mas lúcido. Conversava normalmente, fazia piada, contava histórias. Não havia nada de alarmante na superfície. A superfície, no caso do Raul, sempre foi enganosa. No dia 19 de agosto de 1989, um domingo, um amigo ligou para o apartamento da Rua Santa Clara.
O Raul atendeu, conversaram por alguns minutos. O amigo descreveu a voz como um pouco rouca, um pouco pesada, mas sem nada que indicasse emergência. Combinaram de se encontrar na semana seguinte. O Raul disse que estava bem, que tinha descansado, que ia voltar a trabalhar em breve. 2 dias depois, 21 de agosto de 1989, uma segunda-feira, 10h50 da manhã. A portaria do prédio da Rua Santa Clara recebeu uma ligação de um conhecido do Raul que não conseguia contato desde o dia anterior. O porteiro subiu, bateu na porta do apartamento. Sem resposta. Bateu de novo. Nada. O síndico do prédio foi chamado. Usaram a chave reserva. Abriram a porta. Encontraram Raul Santos Seixas no chão da sala, próximo ao sofá, já sem vida. O corpo estava frio. Os médicos do SAMU, que chegaram logo depois, estimaram que a morte tinha ocorrido entre a madrugada e as primeiras horas da manhã daquele mesmo dia. Sozinho, sem testemunha. Sem que ninguém soubesse a hora exata. A causa da morte foi definida como parada cardiorrespiratória causada por complicações da pancreatite crônica associada ao comprometimento cardíaco. Em termos mais simples, o corpo do Raul, depois de anos de sinalização ignorada, simplesmente parou. O coração não teve mais condições de continuar. Raul Santos Seixas tinha 44 anos, 1 mês e 24 dias. A notícia se espalhou ao longo daquela segunda-feira de agosto com a velocidade que a comunicação da época permitia, que era bem mais lenta do que hoje, mas o impacto foi imediato e enorme. Rádios interromperam a programação. Jornais da tarde saíram com a notícia na primeira página. A televisão aberta fez matérias especiais no horário do almoço e à noite. E o Brasil, irmão, o Brasil que tinha cantado junto, que tinha gritado "Eu sou o maluco beleza" em shows lotados, que tinha comprado os discos e passado as letras de mão em mão entre amigos, o Brasil acordou naquela segunda-feira com aquele tipo de tristeza que mistura luto com culpa. Porque no fundo mesmo, muita gente sabia que o Raul não estava bem há anos e ninguém tinha feito o suficiente. O velório aconteceu no dia 22 de agosto, no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Centenas de pessoas foram. Artistas, músicos, fãs anônimos de todas as idades, do jovem de 18 anos que tinha acabado de descobrir Metamorfose Ambulante ao senhor de 60 que tinha dançado guitarra na festa da firma em 1974. O caixão era simples, coberto com flores. Ao lado, uma guitarra. Não a guitarra do Raul, uma guitarra de quem quis homenagear simbolicamente o instrumento da vida dele. A Kátia, ex-esposa, levou as filhas Simone, de 9 anos, e Scarlett, de 6. As meninas não entendiam completamente o que estava acontecendo. Entenderam anos depois, cada uma à sua maneira, cada uma com a sua ferida particular. O corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto de 1989. O túmulo, com o tempo, virou ponto de peregrinação. Fãs de todo o Brasil e de outros países vão até hoje. Deixam flores, deixam cartas, deixam fotos. Alguns ficam em silêncio por alguns minutos, como se estivessem tentando terminar uma conversa que o Raul deixou pela metade. Agora eu preciso que você fique comigo mais um momento, irmão, porque essa parte da história é a que mais importa. Porque qualquer um pode contar a data de nascimento e a data de morte de um artista. Isso é ficha técnica, isso é enciclopédia. O que eu quero te contar agora é o que estava por dentro de tudo aquilo. O que conectava o menino do Amaralina, que ouviu Elvis aos 11 anos, com um homem de 44 que morreu sozinho num apartamento de Copacabana numa segunda-feira de inverno carioca. O Raul tinha uma contradição central que era também a contradição da sua genialidade. Ele era o maior pregador de liberdade que o Brasil já viu. As letras dele eram hinos da autonomia individual, do direito de ser quem se é, do recuo de qualquer estrutura que sufoque o ser humano. Metamorfose Ambulante é sobre isso. Sociedade Alternativa é sobre isso. Maluco, Beleza é sobre isso. E, ao mesmo tempo, o Raul era um prisioneiro. Prisioneiro do personagem que tinha criado. Prisioneiro da imagem do gênio louco que não se dobra para nada nem para ninguém, nem para o próprio médico, nem para a família que pedia, nem para o corpo que avisava com dor o que a cabeça se recusava a aceitar. Tem uma coisa que o Evandro Mesquita, vocalista do Blitz, amigo do Raul nos anos 1980, contou numa entrevista ao Roda Viva alguns anos depois da morte, e que ficou na memória de quem assistiu.
Evandro disse que uma vez perguntou diretamente ao Raul por que ele não parava de beber, já que todo mundo sabia que o álcool estava destruindo o pâncreas. O Raul ficou um momento em silêncio, olhou para o lado e respondeu: porque quando eu não bebo, eu ouço demais. Ouço o silêncio. E o silêncio me assusta mais do que qualquer coisa. Essa frase, irmão, é a chave de muita coisa. O homem que transformou o barulho do rock em arte tinha medo do silêncio. O homem que pregava liberdade não sabia como ser livre do próprio medo. E a máscara do maluco beleza, a loucura performática, a irreverência constante, o cigarro, a bebida, a provocação, tudo aquilo servia também para não ter que ficar parado em silêncio consigo mesmo. É triste, viu? É muito triste quando você para e pensa bem. A questão da solidão nos últimos anos da vida do Raul é outro ponto que a história oficial tende a suavizar. O Raul tinha amigos, tinha admiradores, tinha filhas que amava profundamente. Mas a solidão que ele vivia não era a solidão de quem não tem ninguém. Era a solidão de quem não consegue se conectar de verdade, de quem passou a vida inteira sendo observado, comentado, mitificado e que no final não sabe mais como ter uma conversa comum sem que a conversa vire performance. Os vizinhos do prédio da Rua Santa Clara, em Copacabana, relataram que o Raul era um morador discreto nos últimos anos. Cumprimentava no elevador, sorria, às vezes fazia uma piada rápida no corredor. Mas não tinha o tipo de relação que gera aquela rede de cuidado cotidiano que salva muita gente em momentos críticos. Ninguém que batesse na porta só para perguntar se ele tinha jantado. Ninguém que entrasse no apartamento e ficasse horas ali sem nenhuma razão especial além de companhia. E o Raul, que não pedia ajuda para ninguém porque pedir ajuda não combinava com o maluco beleza, também não criava as condições para que as pessoas chegassem mais perto. A indústria fonográfica teve uma responsabilidade nessa história que raramente é discutida. O Raul, nos anos 1980, era um artista que as gravadoras tratavam com respeito histórico, mas sem o investimento real que ele precisaria para se manter no centro do mercado. O mercado tinha mudado, o rock nacional jovem era a prioridade. E o Raul, mesmo sendo o pai de tudo aquilo, era tratado como um legado e não como um artista em atividade plena. Esse tipo de marginalização silenciosa, que não é uma declaração de guerra, mas é uma morte lenta por descaso, pesou muito na autoestima e na motivação de alguém que tinha dado tudo de si para a música brasileira. E aqui vem um dado que muito pouca gente menciona. O Raul, nos últimos 2 anos de vida, tentou se reinventar musicalmente mais de uma vez. Tentou trabalhar com produtores mais jovens. Tentou incorporar elementos da música que estava fazendo sucesso nos anos 1980. Mas cada vez que ele se aproximava demais de uma fórmula que não era a dele, a essência saía de dentro e recusava. Não era teimosia. Era identidade. O Raul não conseguia ser o Raul sendo outra pessoa. E esse dilema, de ser fiel a si mesmo num mercado que não quer mais o que você é um dilema que machuca de um jeito que vai além da conta bancária. O legado do Raul Seixas, irmão, é uma daquelas coisas que ficam maiores com o tempo em vez de menores. 36 anos depois da morte, as músicas dele estão em todo lugar. Metamorfose Ambulante já foi usada em novela, em publicidade, em discurso de formatura, em conversa de bar às 3 da manhã. Gita foi citada por pessoas que nunca se identificaram como fãs de rock na vida. Tente Outra Vez entrou no repertório emocional de pessoas que nunca souberam o nome do disco de onde a música veio. A influência dele sobre o rock brasileiro é impossível de medir porque é impossível separar o que seria o rock nacional sem o Raul daquilo que ele se tornou com a presença do Raul. Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, citou o Raul como referência central em várias entrevistas. Cássia Eller falou sobre ele. Zé Ramalho, amigo e admirador, manteve viva a memória nos anos posteriores à morte. Marcelo Nova continuou falando do Raul em entrevistas durante décadas. Os Titãs reconheceram a dívida. E uma geração jovem que descobriu o Raul pelo YouTube, pelo Spotify, pelos vídeos antigos que circulam nas redes, essa geração olha para as letras de 1973 e fica impressionada com o quanto aquilo ainda soa atual. Em 1993, 4 anos após a morte, foi lançada uma coletânea chamada Raul Rock Club, com a curadoria de Marcelo Nova, reunindo faixas de diferentes fases da carreira.
O disco entrou para a história como um dos álbuns de maior impacto da música brasileira dos anos 1990, vendendo mais de 500 mil cópias, um número extraordinário para a época e para o gênero. Uma ironia dolorida. O maior sucesso comercial ligado ao nome do Raul Seixas veio 4 anos depois da morte dele. Em 2002, a Prefeitura de Salvador lançou um programa cultural com o nome de Raul Seixas como Patrimônio Cultural da Bahia. Em 2010, o Museu Raul Seixas foi inaugurado em Salvador, no bairro Itapuã, próximo à casa onde ele passou parte da infância. O museu tem documentos, fotografias, instrumentos, letras manuscritas, capas de disco originais. Tem o caderninho de notas que ele usava no começo da carreira. Tem uma foto de 1974, no auge, com um sorriso largo e aquela expressão de quem acabou de entender alguma coisa que o resto do mundo ainda vai levar um tempo para entender. A filha Simone Seixas se tornou guarda do legado do pai ao longo dos anos. Concedeu entrevistas, participou de projetos musicais em homenagem ao pai, defendeu a memória dele com cuidado e sem transformar o luto em espetáculo. Em 2019, 30 anos após a morte, deu uma entrevista ao programa Conversa com Bial, na Rede Globo, e falou sobre o pai com uma maturidade que comoveu quem assistiu. Disse que o maior presente que o pai tinha deixado não eram as músicas, embora as músicas fossem imensuráveis. Era a permissão de ser diferente. A ideia de que você não precisa se encaixar para ter valor. Que a metamorfose é não a exceção, mas o caminho. Essa frase da Simone, irmão, fecha um círculo. Porque é exatamente o que o Raul pregava desde 1973. E é exatamente o que ele não conseguiu fazer por si mesmo. Não conseguiu aceitar a própria transformação em alguém que pede ajuda. Em alguém que vai ao médico e segue as orientações. Em alguém que baixa a guarda sem que isso destrua o que ele é. O homem que pregou a metamorfose ambulante ficou preso numa forma fixa do próprio personagem até o fim. Tem uma música do Raul que não é das mais famosas, não aparece nas coletâneas principais, mas que as pessoas que conhecem bem a obra dele sempre citam quando falam dos últimos anos. A música se chama Cowboy Fora da Lei, do álbum de 1979, e tem uma estrofe que diz: "Eu vi a morte passar, ela me olhou, eu sorri, mas quando ela foi embora, eu senti que ia a minha vez." O Raul tinha 34 anos quando escreveu isso, 10 anos antes de morrer, e já sabia. Não necessariamente a data, não necessariamente o lugar, mas sabia que havia uma conta sendo construída devagar, ano após ano, noite após noite, e escolheu não quitar. Você pode achar que isso é irresponsabilidade. Pode achar que é covardia. Pode até achar que é romantismo de artista que não sabe cuidar de si. Mas tem uma quarta possibilidade que eu acho mais honesta. Talvez o Raul simplesmente não sabia como ser o Raul sem o custo que ser o Raul cobrava. Talvez o preço que ele pagava, a saúde, o casamento, a presença na vida das filhas, o corpo que foi cedendo por dentro, talvez esse preço fosse, para ele, inseparável da música que produzia. E se você tirar o preço, talvez, na cabeça dele, a música fosse embora junto. Isso não é justificativa, é entendimento. E entender não é o mesmo que absolver. A pergunta que fica e que ninguém responde de verdade é a seguinte: o que aconteceria com o Raul se alguém tivesse parado em 1982, ou em 1985, ou em 1987, e dito a ele não como um médico diz a um paciente, não como um assessor diz a um cliente, mas como um ser humano diz para outro ser humano que importa de verdade: Raul, você está desaparecendo. E a gente não quer perder você. Não o personagem, não o maluco beleza, não o produto que vende disco. Você, o menino do Amaralina, o filho da Eulina. O pai da Simone e da Scarlett. O homem que ouvia Elvis aos 11 anos e achava que tinha encontrado o sentido da vida naqueles 3 acordes de guitarra. Talvez a resposta não mudasse nada. Talvez o Raul fosse o Raul de qualquer jeito, até o fim. Mas a pergunta, irmão, a pergunta merecia ter sido feita, e não foi. Não com seriedade, não a tempo. E isso, de certa forma, é também a nossa parte nessa história. Do Brasil que idolatra os seus gênios até eles quebrarem. E que chora com sinceridade quando eles somem, mas que raramente sabe como cuidar deles enquanto ainda estão aqui. Do público que paga o ingresso, canta a música e vai embora sem se perguntar o que está acontecendo por dentro daquele ser humano que está no palco 3 metros à frente. Raul Seixas foi enterrado com 44 anos. 44 anos.
Um número que você precisa deixar parar na sua cabeça por um momento. Ele ainda teria tido décadas de vida possível. Décadas de músicas que nunca foram compostas. Décadas de presença na vida das filhas. Décadas de conversas que nunca aconteceram. E um catálogo que, mesmo incompleto, já é um dos mais ricos e mais originais que a música popular brasileira já produziu. Toda vez que você ouvir Metamorfose Ambulante, pensa nisso. Toda vez que alguém ao seu lado cantarolar Tente Outra Vez, pensa nisso. Toda vez que um jovem de 20 anos descobrir sociedade alternativa pela primeira vez e sentir aquele choque de reconhecimento que só a grande arte provoca, pensa nisso. O Raul continua aqui, nas músicas, nas letras, nas ideias, e continua nos fazendo a mesma pergunta que fazia em vida. Você está sendo quem você é de verdade? Ou está usando uma máscara que já ficou pesada demais para carregar? Essa, no final, é a lição mais honesta que a vida e a morte do Raul Seixas deixam. Não é uma lição de comportamento do tipo cuide da saúde e não beba. É uma lição mais funda do que isso. É a lição de que a máscara, qualquer a do forte, a do que não precisa de ninguém, essa máscara tem um custo. E o custo não é pago de uma vez. É pago devagar, em parcelas silenciosas, até que não sobre mais nada para pagar. O Maluco Beleza se foi numa segunda-feira de agosto sozinho, num apartamento pequeno em Copacabana, com livros nas paredes e uma guitarra no canto da sala. Sem plateia, sem aplausos, sem a câmera que registrava tudo o que ele fazia no palco. Só ele, o silêncio que ele tanto temia e o coração que finalmente disse que não ia mais. Mas as músicas ficaram. E isso, irmão, é exatamente o tipo de coisa que o próprio Raul teria achado simultaneamente trágico e genial. Porque ele sabia, melhor do que ninguém, que o artista some, mas a arte não. Que o corpo para, mas a voz continua. E que a metamorfose não tem fim, mesmo quando o metamorfoseador vai embora. Você tem uma música favorita do Raul Seixas? Conta aqui nos comentários. Pode ser a clássica que todo mundo conhece, pode ser aquela faixa do lado B que só você e mais meia dúzia de pessoas do bairro sabem de cor. Cada uma dessas músicas é um pedaço da história que este vídeo tentou contar. E cada comentário que você deixar aqui é uma forma de manter essa história viva por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma geração. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se emocionar com a história do Raul. Com aquele amigo que vive com o fone de ouvido no mundo próprio. Com aquela sua tia que sabe de cor todas as músicas dos anos 1970. Com o seu filho ou sobrinho que ainda não conhece o Maluco Beleza e merece essa descoberta. Porque a história do Raul Seixas não é só a história de um músico. É a história de um ser humano que tentou viver com intensidade máxima num mundo que prefere o volume moderado. E isso, de uma forma ou de outra, é a história de muita gente. O Brasil que Raul Seixas amou, criticou, provocou, cantou e onde morreu, esse Brasil ainda ecoa com a voz dele. Nas praças, nas festas, nos bares, nas casas, nos carros com o rádio ligado em dia de chuva. Ele está em todo lugar, menos no apartamento da Rua Santa Clara, que ficou vazio numa manhã de agosto de 1989 e que nunca mais soou igual depois disso. Mas antes de fechar de vez, irmão, tem uma parte dessa história que eu deixei guardada de propósito. Porque ela muda um pouco o ângulo de tudo que você acabou de ouvir. E eu precisava que você chegasse até aqui, que você já tivesse o contexto completo para que essa parte fizesse o sentido que ela merece fazer. Porque a história do Raul Seixas não termina no apartamento da Rua Santa Clara. Ela continua. Continua nas pessoas que ele tocou de formas que nunca apareceram em nenhum jornal, em nenhuma entrevista, em nenhuma coletânea oficial. Continua nos bastidores que a memória pública tende a apagar porque a memória pública prefere o mito ao homem. E continua, também, numa série de coisas que o Raul disse, fez e deixou registrado nos últimos meses de vida, coisas que só ganharam significado completo depois que ele foi embora. Vamos começar por uma conversa que aconteceu em junho de 1989, 2 meses antes da morte. O Raul tinha acabado de completar 44 anos, no dia 28 de junho. Não houve festa. Não houve celebração pública. Quem estava perto conta que ele passou o aniversário no apartamento com a filha Simone, que tinha 9 anos e que a mãe Kátia levou para ficar com o pai naquele dia. Os dois passaram a tarde juntos. Comeram bolo de chocolate que a Kátia tinha mandado junto com a menina numa caixa de papelão. O Raul tocou violão para a filha durante quase 1 hora.
Tocou músicas infantis, não as próprias. Tocou aquelas musiquinhas simples que toda criança brasileira conhece. Atirei o pau no gato, a barata diz que tem, o cravo brigou com a rosa. A Simone, que já sabia das músicas famosas do pai, achou estranho. Perguntou por que o pai não estava tocando as músicas dele. O Raul olhou para a filha e respondeu com uma frase que a Simone repetiu em entrevista décadas depois, já adulta, já com a emoção processada, mas nunca completamente resolvida. Ele disse: "Essas músicas aqui são para a gente, as outras são para o mundo. Hoje é dia da gente." Guarda essa frase, irmão. Hoje é dia da gente. 2 meses antes de morrer, Raul Seixas fez uma distinção clara entre o que era dele de verdade e o que era do personagem, entre o que era íntimo e o que era público. E escolheu, naquele aniversário de 44 anos, ficar do lado íntimo, com a filha de 9 anos e um bolo de chocolate numa caixa de papelão. Isso importa porque contradiz a narrativa mais simples que se conta sobre o Raul, a narrativa de que ele era um homem que vivia apenas para a performance, que não tinha vida fora do palco, que o personagem tinha devorado completamente o homem. Não era verdade. O homem ainda estava lá. Ele aparecia em momentos como esse. Aparecia nas cartas que ele escrevia para as filhas e guardava na gaveta da escrivaninha. Aparecia nas conversas que ele tinha com Zé Ramalho quando os dois se encontravam e ficavam horas falando sobre música, sobre Bahia, sobre as coisas que tinham visto no mundo e que ainda não tinham conseguido transformar completamente em canção. Zé Ramalho, que foi um dos amigos mais próximos do Raul nos anos 1980, deu ao longo dos anos várias entrevistas em que falou sobre a amizade dos dois com uma honestidade que poucas pessoas tiveram coragem de ter sobre o Raul. Disse que o Raul era 2 seres em constante tensão. Um ser que precisava de silêncio, de profundidade, de conexão real. E outro ser que fugia desse silêncio com tudo que tinha, com o álcool, com a agitação, com a irreverência constante. Disse que havia noites em que o Raul ligava para ele às 2 da manhã não para falar de música, mas só para conversar, para ouvir uma voz conhecida, para saber que havia alguém do outro lado do telefone que o conhecia de antes da fama, de antes do personagem, de antes de tudo. Esse Raul, o que ligava às 2 da manhã só para ouvir uma voz, esse é o Raul que o Brasil nunca conheceu completamente. E talvez fosse exatamente esse o Raul que mais precisava de cuidado. Tem outro capítulo dessa história que pouquíssimos biógrafos aprofundam com a seriedade que merece, que é a relação do Raul com a religiosidade e com o medo da morte. Porque o Raul passou a vida inteira flertando com o ocultismo, com a filosofia de Aleister Crowley, com o misticismo oriental, com a ufologia, com teorias sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sobre a natureza do tempo e do espaço. E tudo isso não era apenas material de letra de música. Era uma busca genuína. O Raul lia com seriedade, estudava com método. Tinha uma biblioteca no apartamento da Rua Santa Clara que impressionava qualquer pessoa que entrava, livros de Krishnamurti, de Gurdjieff, de Rudolf Steiner, de Carlos Castaneda, de escritores de ficção científica como Philip K. Dick e Isaac Asimov, ao lado de textos de física teórica, de história das religiões, de mitologia comparada. Mas por trás de toda essa busca intelectual havia uma ansiedade que o próprio Raul admitiu em pelo menos 2 entrevistas diferentes, uma para a revista Veja em 1983 e outra para o programa Fantástico da Rede Globo em 1987. Admitiu que tinha medo, não da morte em si, mas do que vinha depois da morte. Ou melhor, do que podia não vir, da possibilidade de que o silêncio fosse absoluto e permanente. E que todas as teorias, todas as filosofias, todos os sistemas místicos que ele tinha estudado fossem apenas maneiras sofisticadas de fugir dessa possibilidade. Na entrevista de 1987 para o Fantástico, o entrevistador perguntou diretamente: "Raul, você acredita em vida após a morte?" O Raul ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para o lado, acendeu um cigarro, deu uma tragada longa e respondeu: "Eu preciso acreditar." Porque se não tiver nada depois, então o que é que foi isso tudo? Essa resposta, irmão, não é a resposta de um homem que encontrou paz nas filosofias que pregava. É a resposta de um homem que ainda estava procurando, que usava as ideias como lanternas num quarto escuro, não porque o quarto tinha sido iluminado, mas porque era insuportável ficar no escuro sem ao menos tentar.
Em agosto de 1988, um ano antes da morte, o Raul concedeu uma entrevista longa ao jornalista Paulo César de Araújo, que na época trabalhava numa publicação cultural de São Paulo e que anos depois se tornaria um dos mais importantes biógrafos da música popular brasileira. Nessa entrevista, que durou mais de 3 horas e foi publicada de forma parcial na época, o Raul falou sobre a carreira, sobre as músicas, sobre a relação com Paulo Coelho, sobre a ditadura, sobre tudo que qualquer entrevistador perguntava. Mas no final da conversa, quando o gravador já tinha sido desligado e os dois estavam tomando café na cozinha do apartamento da Rua Santa Clara, o Raul disse uma coisa que o jornalista registrou nas anotações pessoais e publicou décadas depois num livro de memórias. O Raul disse: "Eu sempre soube que eu ia ser famoso. Desde o começo eu sabia. O que eu não sabia era o preço. Ninguém te conta o preço antes. E quando você descobre, já gastou demais para voltar atrás." Pausa. Gole de café. E então completou: "Mas eu faria tudo de novo, com a mesma velocidade, com o mesmo volume. Porque o problema não foi a velocidade. O problema foi que eu fiz tudo sozinho. Achei que dava para fazer sozinho." Essa frase, irmão, é a mais honesta que o Raul já disse sobre si mesmo, e foi dita numa cozinha, sem gravador, sem plateia, sem câmera, para um jornalista que virou amigo naquela tarde, com uma xícara de café na mão. "O problema foi que eu fiz tudo sozinho. Achei que dava para fazer sozinho." Não dava, e o Raul sabia. E mesmo sabendo, não mudou. Porque mudar significava admitir que a ideia central do personagem que ele tinha construído, a ideia do gênio que não precisa de ninguém, a ideia do maluco, beleza que vai na contramão de tudo e de todos e sobrevive por força da própria loucura genial, significava admitir que essa ideia era incompleta, que era parcialmente mentira. E o Raul, que tinha passado a vida dizendo verdades que o mundo não queria ouvir, não conseguiu dizer para si mesmo a verdade que ele mesmo não queria ouvir. Existe uma última coisa que eu preciso te contar e é a coisa que fecha essa história de um jeito que vai ficar com você por um bom tempo. Em 2015, a filha Scarlett Moon Seixas, a mais nova das duas filhas do Raul com a Kátia, deu uma entrevista a um documentário independente sobre o pai. Scarlett tinha 32 anos na época, estava morando em Salvador, tinha seguido um caminho completamente diferente do pai, trabalhava na área de educação. Na entrevista, falou sobre a infância com o pai ausente, sobre as visitas esporádicas, sobre as músicas que ela descobriu depois de adulta e que explicavam muita coisa que ela não tinha entendido quando criança. E então contou uma coisa que parou todo mundo que estava na sala de gravação naquele dia. Contou que quando tinha 5 anos, em 1988, um ano antes da morte do pai, o Raul foi visitar as filhas num final de semana em que elas estavam na casa da Kátia, em Copacabana. A Simone tinha 8 anos, a Scarlett tinha 5. O Raul chegou com uma caixa de presente para cada uma. Dentro da caixa da Scarlett havia um disco de vinil. Não um disco... Era o disco Abbey Road dos Beatles, lançado em 1969. Dentro do encarte do disco, escrito à mão com caneta azul, havia uma frase que o Raul tinha escrito para a filha de 5 anos que ainda não sabia ler. A frase era: "Para Scarlett, quando você for grande o suficiente para entender isso, o importante não é aonde a música chega, é de onde ela saiu. Com amor, pai." A Scarlett só encontrou esse bilhete anos depois, já adulta, quando abriu o encarte pela primeira vez. O disco tinha ficado guardado durante décadas numa caixa, primeiro na casa da Kátia, depois na casa onde a Scarlett foi morar quando adulta. Quando ela leu o bilhete pela primeira vez, tinha 27 anos. Sentou no chão do quarto, encostou as costas na cama e ficou assim por um longo tempo, sem chorar, sem falar, só segurando o disco com as 2 mãos. O importante não é onde a música chega, é de onde ela saiu. Raul Seixas escreveu isso para uma filha de 5 anos em 1988 e, sem saber, deixou também a chave para entender a própria vida. Porque a música do Raul saiu de um lugar específico. Saiu de um menino do Amaralina que ouviu Elvis aos 11 anos e sentiu que tinha encontrado o lugar no mundo onde queria estar. Saiu de um adolescente que abandonou a escola e foi tocando em baile de clube com um grupo chamado Raulzito e os Panteras, porque era literalmente a única coisa que fazia sentido para ele. Saiu de um homem que tinha medo do silêncio e transformou esse medo em arte durante 25 anos de carreira.
Saiu de um lugar de urgência, de necessidade, de amor desesperado pela liberdade e de pavor igualmente desesperado do que a liberdade de verdade exigiria. E chegou no Brasil inteiro. Chegou em estádios, em rádios, em vitrolas de sala de jantar, em fones de ouvido de adolescente que ainda estava tentando entender por que o mundo funciona do jeito que funciona. Chegou em bares de esquina, em missas de sétimo dia, em festas de formatura, em velórios, em nascimentos. E continua chegando, irmão, porque a música que saiu de um lugar tão verdadeiro quanto aquele não tem prazo de validade. Não envelhece, não sai de moda. Muda de significado conforme a pessoa que ouve muda de fase na vida, mas nunca fica vazia. Nunca perde a capacidade de pegar alguém pelo braço e sacudir. O Brasil perdeu Raul Seixas cedo demais. Isso é um fato. Mas o Brasil também não soube completamente o que fazer com o Raul Seixas enquanto ele estava aqui. Isso também é um fato. E a distância entre esses dois fatos é onde mora a tragédia real dessa história. Cuida das pessoas que você ama enquanto elas ainda estão aqui, irmão. Pergunta como elas estão de verdade, não como cumprimento de corredor. Bate na porta. Liga no meio da semana sem razão especial. Senta junto em silêncio quando for preciso. Porque às vezes o que uma pessoa precisa não é de um médico, não é de um conselho, não é de um projeto de reabilitação. É só de alguém que chegue perto e diga, com palavras simples ou só com presença, que aquela pessoa importa. Não o personagem, a pessoa. O Raul Seixas merecia ter ouvido isso mais vezes. E nós, que o amamos pelas músicas, temos que ser honestos sobre o fato de que amamos o personagem muito mais do que soubemos amar o homem. Essa é a parte que dói. E que precisa doer, para que a próxima vez seja diferente. Eu fico por aqui, obrigado por ter ficado até o fim dessa história. Significa muito.